Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Este é o episódio 9, Percepção de Tríades. Meu nome é Pedro Janquizur e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima. Bom dia, internet. Vamos que vamos. Como sempre, muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando, nos curtindo, nos compartilhando. Lembrando sempre que se você quer ajudar a gente a crescer, a melhor coisa que você pode fazer é compartilhar esse nosso podcast, é recomendar para as pessoas. E caso você tenha qualquer dúvida sobre qualquer episódio, você pode entrar em contato com a gente no semibrevespodcast@gmail.com, no nosso Facebook, no facebook.com/semibrevespod, no Instagram, no @semibrevespod e no Twitter, no @semibrevespod. E tudo isso você encontra no nosso site, o www.semibreves.com.br, onde você também encontra o material de apoio para todos os episódios, onde a gente disseca por escrito todos os assuntos que a gente trata aqui no podcast. E essa semana ainda subiu um material todo especial, né? Sobre leitura e notação pentagramática, onde a gente faz menções à expectativa de notação de altura no mesmo, as divisões nas claves, a notação para clave de sol, para clave de fá, questões relacionadas ao ritmo. Ou seja, se você tem alguma dúvida no que diz respeito à notação pentagramática ou escrita de partitura, vai lá dar uma olhadinha. Tem um material bacana, texto, figuras, tabelas, divirtam-se. Esse era um assunto que a gente estava pensando como a gente ia abordar, né? Porque não dá pra gente supor que todo mundo que tá ouvindo sabe como ler uma partitura. Porque na realidade nem todo mundo sabe mesmo, né? Mas também pra gente explicar isso em áudio é muito complicado. Nos nossos episódios a gente não costuma fazer muita referência à partitura em si, mas pra fazer os exercícios que a gente propõe, tanto no site quanto no Instagram, que a gente tá sempre fazendo exercícios nos stories, a gente precisa ter um jeito de notar isso graficamente, né? Então a gente usa partitura, a gente usa cifras, então a gente resolveu fazer uns posts no blog explicando como ler tanto a partitura quanto a cifra. A cifra vai subir logo mais, pra gente poder usar esses materiais e ter como fazer referência a eles sem precisar passar pelo martírio de explicar isso só em áudio. A verdade é que o ensino de música no Brasil, ele acontece de uma maneira muitas vezes empírica, né? Uma maneira não fundamentada, não sequencial. Então muitas das pessoas até já tiveram contato com a parte de notação pentagramática. Algumas pessoas se dão melhor entendendo o ritmo só, né? Estudaram o Pozzoli, aquela coisa toda. Mas muitas das pessoas não têm a prática de olhar e entender aquilo de uma maneira mais proeficiente. Nesse sentido, não é a expectativa de fazer com que você se torne um leitor à primeira vista 5 de 5. Não é. A expectativa não é essa. É só para te dar algum fundamento para compreender uma eventual referência que nós possamos fazer com algum exercício que vai surgir nas redes sociais ou até mesmo no próprio site, e você conseguir aproveitar melhor isso, o conteúdo como um todo, né? Isso aí. Então, no episódio passado, nós fizemos exercícios teóricos de tríades. Então, fizemos exercícios de montagem e de identificação de tríades. Lembrando que nós vamos ter 4 famílias de tríades: as tríades maiores, formadas por tônica, uma terça maior e uma quinta justa; as menores, formadas de tônica, uma terça menor e uma quinta justa; as aumentadas, formadas de tônica, terça maior e uma quinta aumentada; e as diminutas, formadas de tônica, uma terça menor e uma quinta diminuta. Perfeito, isso. Essas são as 4 famílias que a gente vai estudar, e a nossa estratégia de hoje, a nossa proposta para o episódio é de reconhecimento através da percepção auditiva dessas tríades. Então nós vamos dividir os exercícios em 2 partes. Inicialmente a gente vai com as tríades maiores e menores apenas, e depois nós vamos fazer com as aumentadas e diminutas, e depois misturando tudo como a gente costuma fazer aqui, né? Do mesmo jeito que a gente viu com os intervalos, cada uma dessas tríades, cada um desses agrupamentos de notas diferentes vai ter um som característico que a gente vai conseguir identificar independente da tonalidade, independente de onde a gente estiver partindo.
partindo. Como a gente, inclusive, já começou a falar no episódio anterior, né? O episódio anterior a gente já estava tocando, já estava fazendo algumas referências ao som que cada uma dessas tríades tem, e hoje a gente vai treinar melhor como reconhecer elas auditivamente. A ideia é justamente essa, né? Trazer para dentro do seu fazer musical a compreensão através de qualquer fonte, seja ela através da cifra, através do pentagrama, através do simples sabor auditivo dela, só conseguindo escutar e entender. Então, resolver o problema, chegar tocando, vindo de qualquer fonte, seja de onde estiver vindo a informação, você conseguir compreender e extrair o seu fazer musical daquele substrato. Aquele conceito de praxis que a gente já vem falando há algum tempo, né? Da teoria informando a prática e da prática informando a teoria. Exatamente. Formando esse ciclo virtuoso do nosso fazer musical. Então a gente aprende como são formadas as tríades, a partir dessa informação a gente aprende como elas soam, como que essas organizações de notas soam, e a utilização dela vai levar a outros conceitos que a gente vai vendo mais pra frente, e essa coisa vai se alimentando dessa forma. Exatamente isso. Bom, vamos lá então, né? Vamos começar com as tríades maiores e menores. Eu vou sugerindo algumas aqui, tocando algumas, e o Pedro vai identificando-as à medida que a gente vai tocando e elas vão surgindo. A gente vai tentando, né? A gente vai tentando. Lembrando sempre, gente, que infelizmente eu não sou cantor, então eu vou fazer o possível aqui para afinar o melhor possível todas as notas que a gente precisa para identificar esses intervalos e essas tríades, mas que você conseguir afinar perfeitamente todas as notas não é um pré-requisito. Esse exercício da gente cantar é um exercício de identificação, da gente conseguir receber essa informação e reproduzir ela. Não necessariamente precisa estar 100% afinado. Eu vou fazer o possível aqui, mas do mesmo jeito que eu provavelmente não vou conseguir fazê-lo, você também não precisa. O mais importante é que você cante para que você possa ouvir, né? Muito bem, vamos lá então. Primeira proposta. Mais uma vez. De novo. E aí, Pedro, o que te parece? Muito bem, então a gente tem alguns jeitos de atacar essa situação. A primeira, a gente já falou que a gente está falando principalmente de tríades maiores e menores. Principalmente não, exclusivamente de tríades maiores e menores dessa vez. Nessa primeira tomada de contato, sim. Indo mais pra frente, quando a gente colocar outras tríades, vale dizer que essa cara consonante da tríade vai ser característica dessas tríades maiores e menores. Observando essas três notas, a gente vai ter pam, pam, pam. E aí a gente pode analisar esses intervalos um por um para conseguir construir essa tríade. Então, essa é uma das formas de chegar no resultado. Então essa é uma terça maior. Então entre as duas pontas, a nota grave e a nota aguda, a gente tem uma quinta. Então aí a gente construiu uma tríade maior, que tem a terça maior e a quinta justa. Exato. Então nós estamos nesse primeiro caso. Essa é uma das formas de identificação. A outra forma é você indo passo a passo. Bom, chegamos aqui à primeira nota e a segunda. Temos uma terça maior. Se você lembrar que você empilha terças, você pode, no segundo caso, pensar que aqui você tem uma terça menor também, né? Isso, Greensleeves. Também é uma outra forma de você dissecar essa situação. Ou pensando no global, ou pensando em cada intervalo. Uma outra característica que a gente vai ter ali é essa cara aberta dessa tríade, né? Essa cara alegre. Conforme você vai treinando bastante isso, você vai só por essa primeira impressão conseguindo reconhecer essas tríades com uma eficácia até maior do que os intervalos, né? Os intervalos a gente tem mais opções, é mais difícil da gente só pela cara dele sacar num primeiro momento. A tríade é até mais fácil, mas isso exige algum treino. Por mais incrível que isso possa parecer, quanto mais carregado de informações vier, mais fácil de reconhecer. Apesar de você fala assim, tá confuso e tal, eu não consigo entender todas, mas a quantidade de informações que está vindo para você fica mais fácil de você absorver, entender e classificar. Vamos que vamos, Pedro, mais uma.
Muito bem, então, apesar da gente continuar com esse caráter consonante, essa já tem um som mais fechado e mais tristinho do que a anterior, né? Mas, mesmo que você tenha essa impressão, é sempre bom a gente conferir pelos intervalos se isso vai se confirmar. Então, então esse primeiro intervalo é uma terça menor. Esse segundo é uma quinta justa, então a gente formou aí uma tríade menor. E aí a gente também pode analisar o intervalo entre a terça e a quinta. Então, que é uma terça maior. Exato. Lembrem vocês que nesse momento a gente está usando só tríades maiores e menores. Então, nessas duas famílias, a tríade vai ter sempre a quinta justa. Independente disso, a gente vai lá e está conferindo para que vocês entendam qual é o processo, né? Até porque ninguém aqui confia no Daniel, né? Pois é, eu posso estar armando alguma coisa, né? Definitivamente. Nesse sentido, a gente mostra o processo para que vocês, quando expostos às quatro famílias, consigam chegar e identificar as diferenças entre as mesmas, certo? Vamos que vamos, seguindo. E aí? Bom, quem estava prestando atenção já conseguiu perceber esse caráter aberto e solar dessa tríade, né? Mas vamos conferir os intervalos de qualquer forma. Então, então nós temos uma terça maior e a outra deve ser uma quinta justa, por só estarmos fazendo tríades maiores e menores. Exato. Então temos outra tríade maior aí. Tríade maior, muito bem. Vamos nessa então. Então temos uma terça menor e uma quinta justa. Portanto, uma tríade menor. Exato, muito bem. Vamos seguir. Então temos uma terça menor também. Exato. No grave. E uma quinta justa, portanto, uma tríade menor. Normalmente vai ser mais fácil perceber a quinta pela sua relação com a tônica. Essa nota do meio normalmente é mais difícil da gente perceber com essa clareza toda pra gente conseguir cantar pra confirmar. A ponta sempre pula mais na cara da gente do que qualquer outra coisa. Mas, em compensação, a do meio é a terça. É que dá o caráter de modalidade de cada uma das tríades. Então, nesse sentido, ela é mais fácil de perceber, sentir o cheiro mesmo, saber o sabor dela. Essa é a ideia. Eu acho mais fácil comparar as duas notas com a tônica. Então, comparar a terça com a tônica e a quinta com a tônica. Mas a gente também tem a possibilidade de comparar a terça com a quinta. Isso também é um caminho. Que vai ser um recurso muito importante quando você tiver alguma dúvida. Quando você tiver dúvida de algum dos intervalos que você cantou entre a tônica e a terça ou entre a tônica e a quinta, conferir com o intervalo da terça com a quinta é muito importante, porque aí você tem mais um ponto de informação que você pode colocar no seu diagrama. Exato. Cruzar essas informações e chegar à conclusão de quem efetivamente nós estamos tratando, né? Vamos lá, vamos seguir.
Então esse intervalo entre a tônica e a terça já é uma terça maior. Muito bem. E como sempre temos uma quinta justa da tônica para a quinta, portanto uma tríade maior. Fantástico, muito bem. Acho que esse conceito começa a fazer sentido. Eu acho que já conseguimos nos aventurar pelas outras duas famílias de tríades. O que você acha, Pedro? Eu acho que já dá. Acho que podemos tentar. Vamos tentar então. Vamos ver como é que essa coisa se comporta. Vamos lá. Coisa começou a ficar mais divertida agora. Aí já temos aquele desconforto característico das tríades aumentadas e diminutas, né? Resta agora descobrir qual que é qual. Se a gente já determinou que essa tríade é ou aumentada ou diminuta por esse desconforto inicial, qualquer um dos intervalos que a gente conseguir identificar já vai nos dizer qual que é. Se a gente perceber a terça grave, se for maior é aumentado, se for menor é diminuto. A mesma coisa com a terça aguda, entre a terça e a quinta. E se a gente perceber a quinta, se for uma quinta aumentada é aumentado, se for uma quinta diminuta é diminuta, certo? Exato. Já conseguimos, com uma informação só, a gente já consegue resolver todo o resto. Resolve para esse caso especificamente, que a gente está trabalhando única e exclusivamente com tríades, que é dado uma diretriz inicial, funciona perfeitamente, mas eu acho interessante que você remonte a cada passagem para que isso vire efetivamente um exercício até de percepção a 3 notas, né? Sim, com certeza. Essas informações são muito importantes para a gente determinar esse nosso treino, né? Para onde a gente está indo nesse nosso treino. Independente disso, isso não pode ser uma muleta. A gente, mesmo sabendo de tudo isso, a gente precisa conseguir identificar essas 3 notas. Se você não está conseguindo ouvir as 3 notas e identificar os intervalos, precisa repetir até isso ficar fácil. Perfeito, é isso mesmo. Porque esse é o que a gente chamou nos intervalos como o nosso treino de fundamentos, né? Como a gente viu no treino dos intervalos, aqueles fundamentos de perceber os intervalos estão servindo aqui agora para a gente perceber coisas mais complicadas. É isso mesmo. Então, qual é que eram as notas de novo? Vamos lá outra vez. Essa é uma terça maior. Matou fácil. Então uma quinta aumentada. Exato. Exato. Então a gente tem aí uma tríade aumentada, terça maior e quinta aumentada. Sigamos. Então, essas duas pontas, a gente já consegue perceber que é um trítono. Então, e essa nota do meio é uma terça menor, portanto é uma tríade diminuta. Isso mesmo. Né? No caso das tríades, pode ser um pouquinho difícil cantar as melodias que a gente tinha sugerido nos intervalos, porque a outra nota não vai concordar com a melodia que a gente nem sempre tá fazendo, vai dar certo, né? Por exemplo, esse Greensleeves pra gente cantar nessa terça menor, ele passa pela quinta justa. De cara, e aí, né? Ele já machuca demais. Aí, né? A gente já tem essa dificuldade de cantar ele junto da quinta diminuta que a gente tá ouvindo. Por isso que o treino de intervalos precisa ser feito e muito repetido até você depender cada vez menos dessas referências. Exato. Porque é mais difícil de você ser enganado por esse tipo de pegadinha. Exatamente. Vamos lá, vamos dar sequência.
Isso. Essas duas primeiras notas são uma terça maior. Isso. Essa já é o que a gente chamava nos intervalos de sexta menor, que aqui trata-se de uma quinta aumentada, que são as enarmonias, que a gente já vem falando também. Exato. Já há bastante tempo. Já deu até briga na internet, tudo. Então essa é uma tríade aumentada. Perfeito. Acho que dá pra gente misturar, Pedro, o que você acha? Acho que a gente pode misturar já. Vamos misturar então. Agora vai ficar bem mais claro aquela diferença entre as tríades maiores e menores, que são as consonantes, das aumentadas e diminutas, que são as dissonantes. A gente perceber de cara essa qualidade delas já vai ser muito importante para a gente eliminar 50% das possibilidades. Vamos lá então. Então essa é consonante, apesar de fechada. Apesar de fechada e triste e nublada, digamos assim. Então, essa é uma terça menor. E uma quinta justa. Então, é uma tríade menor. Exato. Bora lá. Essa também é uma tríade consonante, mas já bem mais aberta, né? Então, já de cara já tem uma terça maior aí, gritando pra gente. E uma quinta justa. Portanto, uma tríade maior. Justamente. Seguindo. Essa já gera aquele desconforto, aquela dissonância que a gente estava falando. Então, provavelmente é uma ou diminuta ou aumentada. A primeira coisa que eu consegui identificar aí claramente foi o trítono entre a tônica e a quinta. Então, provavelmente é uma tríade diminuta, que é a única que tem o trítono. Essa é a do aí, meio. A do meio, a referência briga um pouquinho com a nota da ponta. Justamente. Mas a gente consegue perceber que é uma terça menor. Portanto, uma tríade diminuta. Vamos seguir então. Nesse exemplo a gente conseguiu perceber uma outra coisa interessante, como ele foi um pouquinho mais suave, escondeu um pouquinho a dissonância dele, né? A gente faz sempre umas maldadezinhas, né? É importante a gente separar essas coisas, né? De onde vem o desconforto que a gente sente às vezes. Às vezes um acorde consonante tocado com muita força é o suficiente pra assustar, né? Às vezes nem uma quinta justa, super consonante, você toca ela, um ataque de metais na sua cara. Na realidade é o que vem de quinta justa mesmo. Ataque de metal de quinta justa que o mais tem na vida. E aí dá aquela assustada, mas é um intervalo super consonante, né? Então, nesse caso, apesar dele ter sido tocado suave primeiro, depois você tocou um pouquinho mais forte, aí a gente percebe bem essa dissonância. Qual é que eram as notas mesmo? Então, aí a gente consegue perceber uma terça maior entre a tônica e a terça e uma quinta aumentada entre a tônica e a quinta. Então é uma tríade aumentada. Muito bem. Mais um.
uma terça maior e uma quinta justa. Então é uma tríade maior. Isso mesmo. Temos uma terça maior entre a tônica e a terça, portanto uma tríade ou maior ou aumentada. Essa quinta não dá um cara de justa, né? Não tá, né? Então uma quinta aumentada, portanto uma tríade aumentada. Perfeito, muito bem. Vamos nessa. Então temos uma terça menor entre a tônica e a terça. Então um trítono entre a tônica e a quinta. Então é uma tríade diminuta. Perfeito. Mais um exemplo? Você vê que o Greensleeves já tem as três notas, né? Ele passa pela quarta e chega até a quinta. Então a gente cantou as três notas dessa tríade já na nossa referência. Exatamente. Então é uma tríade menor. Tríade menor, muito bem. Passamos nas 4 famílias. Acho que a questão agora é uma questão de prática mesmo, né? De fixação desse conceito. Em matéria de dificuldade, ela fica um pouquinho mais complicada do que simplesmente analisar os intervalos. Mas se você usar esses artifícios e estratégias que a gente propôs, ou isolando cada intervalo, cada nota da segunda e a terceira e comparando com a tônica, ou comparando a segunda com a terceira e tentando estabelecer ali o intervalo compreendido entre as mesmas, você vai conseguir analisar essa tríade sem maiores problemas. Você vai ver que o bicho não é tão feio quanto pintam. Lembrando que aqueles recursos que a gente passou nos episódios de intervalos, aqueles sites, o teoria.com, musictheory.net, tonedear.com, todos eles têm também exercícios de tríades. Exato. Então você pode usar esses mesmos, seja qual for o site que você se deu melhor, seja um desses, seja um outro, seja algum aplicativo que você instalou no seu celular, ele provavelmente tem também exercício de tríades. Então continue usando, continue fazendo os de intervalos, porque ter esses intervalos muito bem resolvidos vai facilitar muito tanto as tríades quanto inversões e tétrades, que são assuntos que a gente vai ver mais pra frente. Tudo isso parte diretamente dos intervalos, então não desista dos intervalos, não passe por cima deles, e agora também inclua na sua rotina esses exercícios de tríades. Exato. Analise em princípio como acordezinhos ou até como ditados de 3 notas, com a diferença que você já sabe do que se trata. Você tem 4 combinações possíveis, é só procurar em cada uma das caixinhas para achar o que se encaixa melhor. Uma dica que surgiu essa semana, quando eu estava conversando sobre os exercícios de intervalos, que acho que a gente acabou não falando nos outros episódios e serve para as tríades também. Vai ter momentos que você vai estar fazendo um exercício e vai vir uma música na sua cabeça, que parte com aquele intervalo ou com aquela tríade. Mesmo que você não consiga saber na hora qual intervalo é aquele a partir daquela música, guarda essa informação. A hora que você pega a resposta do intervalo, você tem mais uma referência. Então, próxima vez que você ouvir esse intervalo e vier essa música na sua cabeça, você já sabe qual intervalo que é. Assim você vai criando a sua própria biblioteca de referências. Exato, não precisa usar único exclusivamente as nossas. Se você tem umas suas que te agradam mais, que são mais próximas do seu universo, fique à vontade. E não precisa nem usar a mesma por resto da vida. Exato. Conforme você vai estudando, vão vindo coisas novas na cabeça. Se você ouve um intervalo e aquilo
vem imediatamente na sua cabeça, sinal que é uma boa referência, que é uma coisa que você tem muito gravada na sua memória musical. Perfeito, isso mesmo, Pedro. Muito bem. Muito bem, então esses foram nossos exercícios de percepção de tríades. Espero que todo mundo aí esteja conseguindo acompanhar. Caso alguém tenha alguma dificuldade, volte nos episódios de intervalos, volte nos recursos de estudo que a gente passa, leia os posts no blog, faça os exercícios, refaça os exercícios que tem no Instagram, estão salvos lá nos destaques do Instagram, os exercícios de percepção. Tudo isso é recurso para você ouvir e reouvir e aperfeiçoar cada vez mais o seu ouvido musical. Isso, pratique também nos sites, nos aplicativos. Existem cada vez mais ferramentas interessantes disponíveis gratuitamente na internet. Então, as referências estão lá no nosso blog. Acesse-os. A gente não tem nenhuma parceria direta com eles, mas como eles são ferramentas diárias da nossa atividade didática enquanto professores, a gente usa isso com nossos próprios alunos. Não tem por que não usar também aqui no podcast como referência para vocês, ok? O que é bom a gente recomenda mesmo. Exato. Muito bem, então, encerrados por hoje os exercícios de percepção? Perfeito, chegamos espero que a um bom ponto, entregando um bom material para que todos consigam deglutir e saborear essas 4 famílias de tríades. Muito bem, semana que vem, então, temos os exercícios harmônicos de tríades, identificando essas 4 famílias de forma harmônica. Vai ficar cada vez mais legal o negócio. Vai ficar cada vez mais divertido, portanto, aproveita essa semana para treinar bastante as tríades ascendentes, para a gente acompanhar as tríades harmônicas também. Certo? Certíssimo. Vamos então para as nossas dicas culturais de hoje? Vamos. Então diga lá, Daniel, qual é a sua primeira dica de hoje? Muito bem, a minha dica cultural de hoje é um blockbuster, é um filme para a família mesmo, chama Crossroads, A Encruzilhada. É um filme sensacional, muito bacana esse filme. É estrelado pelo Joe Seneca e pelo Ralph Macchio. Eles fazem uma dupla incrível, assim. O Joe Seneca faz o Blind Dog Fulton, um gaitista da década de 40 que vai internado num asilo, e o Eugene Martone, que é o personagem do Ralph Macchio, vai atrás dele em busca de uma suposta canção perdida do Robert Johnson. Isso é pano de fundo para uma série de situações musicais onde eles tocam o melhor do blues, o melhor da slide guitar, tem vários duelos, inclusive com participações de celebridades do mundo guitarrístico como Steve Vai. As guitarras slides de blues foram gravadas pelo Ray Corder, depois que ficou conhecido pelo trabalho com Buena Vista Social Club. Então eu recomendo demais. Eu revi recentemente, porque ele voltou para o Netflix, tinha saído, e eu peguei uma tarde dessas chuvosas e revi, e me diverti novamente com um blockbuster da melhor qualidade, sessão, pipoca, fantástico. Se você tem filhos, se você tem esposa, marido que não viu, e se você não viu, veja, você vai se divertir. Muito bom esse filme. E com essa recomendação você acabou de transformar minhas 2 dicas em 3, porque eu lembrei agora também que o Netflix também tem o documentário O Diabo na Encruzilhada, sobre a história do Robert Johnson. Fantástico isso aí. Muito bom, um documentário super curtinho, 48 minutos. Diretamente ligado a essa história. Diretamente, um documentário muito legal contando a história do Robert Johnson e a relação do blues, por que o blues tinha essa coisa de pacto com o diabo e etc. E qual é que é o contexto histórico e social onde todas as histórias estavam inseridos. É um documentário super legal, visualmente muito legal, com animações muito, muito legais, é um documentário muito bom também. Fora isso, eu tenho outras 2 dicas. Uma que eu tô até envergonhado de não ter pensado nisso até agora, de ter esperado até agora para dar essa dica, que é um canal do YouTube, que é o Café Lá em Casa, do Nelson Faria. Fantástico, um dos maiores professores de improvisação, de guitarra e de linguagem jazzística que esse país tem. E ele tem um programa no YouTube chamado Um Café Lá em Casa, onde ele entrevista e toca junto com vários músicos da nossa, né, tradição brasileira de músicos espetaculares. Então você tem entrevistas com o Ivan Lins, tem com o Hermeto Pascoal, com o Ney Assunção, com todo mundo. É um programa sensacional, dá pra você ver também com a família,
família, colocar na hora do almoço, numa boa, você tem uma conversa leve, você tem músicas sensacionais sendo tocadas por músicos sensacionais, então é para você colocar a playlist e se divertir por dias. E se você não conhece o trabalho do Nelson Farias, pare o que você está fazendo agora, nesse momento, e vá procurar A Arte da Improvisação, o livro dele. É um dos maiores compêndios escritos em português, de um dos maiores professores, um dos primeiros caras que foram estudar fora e trouxeram todo aquele impacto da linguagem jazzística e bebopeira para dentro do país. O livro é sensacional, da editora Lumiar. Vai agora, já. Nelson Faria, ele tem essa tradição de, tanto como professor como músico, né? O trabalho dele também com João Bosco, um trabalho sensacional, um trabalho instrumental com o nosso trio. Vale muito a pena conhecer tudo que ele põe a mão, porque ele não põe a mão em qualquer coisa. Exatamente. E a mão dele, além de colocar a mão em coisa boa, ele ainda acrescenta muita coisa no que já tá lá, então vale muito a pena. E é mais um abnegado na luta do ensino de música nesse país, que só isso já valeria a pena de ser fã dele incondicional. Fora isso, fora ele ser um baita professor, ele é um puta músico, falando português, claro. E a minha última dica de hoje, abusando do meu direito de indicar coisas, é um outro podcast que eu conheci hoje, na verdade, chamado Sonora, que é também de entrevistas com músicos, compositores, produtores. É um podcast que também está na sua infância, digamos assim, está no 11º episódio, apesar de já ser um pouquinho mais antigo. Ele não me parece ser semanal, como a gente está fazendo aqui, né? Então ele existe desde o ano passado já tem 11 episódios, e entrevistas também super leves, super legais, com músicos, produtores, compositores, gente muito boa, contando sua história, contando os projetos nos quais estão envolvidos e contando um pouquinho de como é essa vida de músicos, dos diversos fazeres musicais que a gente tem à nossa disposição e para onde a gente pode levar a nossa carreira. Também não conheço Sonora, ouvirei. Valeu a dica. Muito bem, então esse foi o Semibreves, episódio 9, Percepção de Tríades. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Janquizur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquizur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquizur e consultoria técnica de Marco Bonito. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui e até semana que vem. Valeu, gente, até. Bons estudos a todos.